Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. E a Lava Jato, cada vez mais que passam os dias, depois das revelações do site Intercept, vem sendo bombardeada, vazada e revelando em si que a Lava Jato nada mais era que uma operação política. Uma operação orientada, destinada a não prender corruptos ou caçar corruptos, mas sim com a grande finalidade eleitoreira, política, de tirar Dilma, de prender a qualquer custo Lula, sem qualquer, ou seja, sem qualquer denúncia, acusação, ou com qualquer acusação, né, melhor dizendo. Mas ontem, como já era de praxe, que o Glenn, né, Greenwald, disse que vai revelar aos poucos os conteúdos, porque não segue uma cronologia da imprensa sensacionalista, da imprensa de likes. Ele segue o próprio cronograma dele de expor aos poucos os conteúdos que foram vazados, né? Essa fonte que ele tem e que foi repassada a ele pelo Intercept, e o Intercept está revelando esse envolvimento entre o Ministério Público com o juiz Moro e agora com envolvimento do STF. Nessa questão de divulgar aos poucos, eu compreendo que ela está sendo de uma forma correta. Claro, está sendo de uma forma correta. Não dá para você chegar e expor de uma só vez. Tem que ser aos pouquinhos, de forma homeopática, porque vê o seguinte: se já está causando toda essa turbulência com essas demandas, né, com essas revelações, imagine com o próprio conteúdo. E também a gente vê quem é quem nas funções, como a mídia se interessa, como as instituições se comportam, como a política e a sociedade se comportam. E se tratando da mídia em si, a mídia tem tratado com desdém essas revelações do Intercept. Inclusive, as grandes mídias como a Globo e a Record não têm dado uma importância. Desde a terça-feira já reduziu muito o conteúdo das conversas, ou priorizando em seus telejornais essas conversas. E isso vem se repetindo, né, daquilo que eu sempre falo. A quem interessa expor? A quem interessa se há essa mídia que nós sabemos, essa mídia financiou a Lava Jato, priorizou a Lava Jato, colocou a Lava Jato e o Moro e o Dallagnol em um patamar de deuses, em um patamar de heróis, de imortais, de paladinos da justiça. O que interessa essa mídia de uma hora para outra, essas mídias que apoiaram e que apoiam sem questionamentos, tanto que Sérgio Moro recebeu vários prêmios aqui no Brasil, prêmios de jornalistas, até de canais de televisão, até prêmios internacionais, vírgula, lá dos Estados Unidos, e de uma hora para outra, né, o teto de vidro cai, quebra, racha. E a Globo não tem dado essa importância, mas vamos às revelações. Então, ontem o Reinaldo Azevedo, né, que é colunista da UOL, jornalista da Band News, revelou, através do Intercept, que tem uma conversa entre o Dallagnol, o ministro do STF Fux, e o Moro. Nessa conversa, ele detalha que o ministro Fux está ao lado da Lava Jato, está do lado deles,
E o Moro, recebendo essa notícia, disse que podemos confiar em Fux, ou in Fux we trust, né? Nós podemos confiar em Fux. Ou seja, se já é estranho que juízes se comuniquem, não só se comuniquem, mas direcionam algumas denúncias, alguns inquéritos aos promotores, imagine promotores ou juízes ou ministros do STF também orientarem promotores públicos. É muito estranho, é, é muito estranho, é também legal, mas também mostra um outro nível dessas revelações do Intercept que chega agora na esfera do STF. E aí eu fico me perguntando, se até o STF está envolvido, é o fim de tudo. Apesar que eu sempre acreditei que o golpe era com o Supremo e com tudo. Não dá para você negar isso. Existia áudios, existia ligações. Por que então o Eduardo que está preso, né? Que foi o presidente da Câmara, que está preso, né? Que agora foi transferido para o Rio de Janeiro. Por que o Ministério Público ou os ministros do STF permitiram que ele conduzisse o impeachment de Dilma se ele já estava sendo condenado, acusado na Lava Jato e, estranhamente, depois de um mês, ou menos de um mês, ele é preso? Isso precisa ser averiguado. E acredito que nessas conversas do Intercept tem muita coisa mais a serem reveladas. Ou seja, nós estamos agora em um outro estágio, o estágio que agora envolve ministros do STF. Não acredito que só tenha ficado só no Fux. Acredito que tenha muito mais coisa por aí. Um detalhe dessa conversa entre o Fux e o Dallagnol e o Moro é a garantia que as instituições estariam blindadas no governo Temer, ou seja, no próximo governo, que também precisa ser checadas. Precisam ser checadas. E, enfim, gente, é uma tempestade, é uma situação complicada, dramática, triste, porque sempre sempre afirmamos que existia um complô entre todas as esferas, entre instituições para invalidar a inocência de Lula, quebrar a democracia e a soberania do Brasil. Isso vai muito além de ser de esquerda, de ser do PT, de ser Dilma ou de ser Lula. Isso vai muito além porque vai e mexe também com as instituições e a democracia do Brasil, que estão sendo despedaçadas, deslaceradas por esse núcleo, por esse, não sei nem dizer, quadrilha, não sei, mas que tem sido de forma tão nojenta e somente agora está sendo reveladas. Talvez essas conversas, esses áudios, essas transcrições já tenham sido rodadas há muito tempo, mas pode ter acontecido que elas podem ter sido abafadas ou escondidas ou apagadas e surgidas em um outro momento que não deu tempo de expor elas naquele período. E com isso, boa parte da população foi enganada, foi manipulada a sair às ruas, a desacreditar nessas denúncias, nessas revelações, e até hoje tem parte das pessoas que não acreditam, porque foi um hacker, e hack nós não podemos confiar, e toda aquela balela. Aí surge agora que o MPF
e Moro e Dallagnol foram hackeados, ou seja, minha nossa. E surge também que agora o Moro vai usar um celular da BIM. Você acha que o cara que é ministro da Justiça já não estava usando esse celular da BIM? Minha nossa, é de muita burrice. Se o cara já não estava usando o celular da BIM, vai usar depois de hackeado? Por favor. É uma. Aí ontem divulgou, né? O G1 divulgou que existia um hacker e esse hack se anunciou no próprio aplicativo lá dizendo: Oi, eu sou o hack. Que isso, gente? É fazer de brasileiro de burro e de idiota. E brasileiro não é burro e idiota. Como é que um hacker entra e diz: Ó, eu sou um hacker? Por favor. Entendeu? Não venham contar essa história furada, canalha e mentir pro povo brasileiro. Já existiam, eles já sabiam que haveria esse vazamento. Ah, e principalmente, eles sabem que quem vazou essas conversas foi alguém próximo a eles, alguém que é da força-tarefa da Lava Jato, alguém que tá inconformado, tá chateado, né? Porque tá aí o novo governo e o Moro agora virou ministro, o Deltan vai ser promovido. Alguém chateado, alguém que esteja ali não concordando com os segmentos que a Lava Jato, os rumos da Lava Jato, e com isso até mesmo se sentiu até ameaçado, por que não? Porque tem muita gente da Força Tarefa, é um monte de gente, então é muito mais fácil dizer que foi um hack e esse hack invadiu do que dizer que foi alguém da Força Tarefa que vazou essas conversas, né? E que fique bem claro, assim como o Intercept fala, o Glenn fala que não foi um hacker, mas sim uma fonte, e essa fonte cedeu essas informações, passou essas informações. Bom, outro detalhe, o Major Olímpio Campos, ele é o senador, ele apoia a ideia de que o Moro vá ao Senado dar declarações e se explicar lá no Senado. O Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, diz que não tem o porquê proteger Moro, porque Moro não é filiado ao PSL. Então entra aí, tá, um conflito aí meio que partidário com o Moro. Por outro lado, o Bolsonaro não se fala de Moro, não fala sobre esse assunto do Vaza Jato Gates e, e não fala e sai para cima e para baixo com o Moro. Esteve até no jogo do Flamengo, né, lá em Brasília, contra o CSA, vestindo a camisa do Flamengo, ele e o Moro, e ele não cita isso. E para ele, eu acredito que o Bolsonaro ele vai até o fim com o Moro. Ele mata e morre pro Moro, porque o Moro foi plataforma de eleição, foi cabo eleitoral e o próprio Bolsonaro disse isso durante as eleições, disse isso pós as eleições do segundo turno, que o Moro foi cabo eleitoral de Bolsonaro. Então, Bolsonaro vai até o fim com o Moro, entendeu? E isso ele vai passar pelo partido, vai passar por cima do STF, ele vai com o Moro até o fim. É a plataforma ideológica, política com que ele conseguiu se eleger e como ele conseguiu chegar ao poder através de Moro. Há também outras teorias que Moro pretende ser candidato a presidente, que eu também não duvido, não duvido, até porque o pai dele foi um dos fundadores do PSDB lá no Paraná, né, ou Maringá. Enfim, gente,
Vamos ver o que, que vai acontecer durante esses dias. A Lava Jato se desintegra. Dia 25 de junho vai ter uma votação no STF para, para dizer se o juiz Moro era ou não era capacitado, ou tinha. Ou pode ou não pode ou não poderia julgar os casos de Lula. Ah, eu acho que vai muito além de Lula, porque o Moro julgou inúmeros outros processos, então, mas o que foi divulgado se refere somente a Lula. Claro, porque o Lula chama atenção, é uma pauta importante, entendeu? O Lula foi impossibilitado de se candidatar à presidência, porque o juiz Moro condenou ele. E como falo, mas ele foi condenado no TRF4, foi do STF, sim, mas com denúncias viciadas, manipuladas. Ah, e acredito que Moro, como falei, Bolsonaro mata e morre por Moro. Moro não vai abrir mão, porque Moro tá numa sinuca aí, tá num beco sem saída, porque se ele sair do ministério, ferrou para ele. Ferrou para ele, ainda tem foro privilegiado, a não ser que o STF exonere ele, expulse ele, não sei. Mas se, se no dia 25 o Moro for desabilitado, entendeu? De julgar Lula, né? Disso já no retrocesso, e Moro ser exonerado, vamos ver essa hipótese, acabou a Lava Jato, acabou Deltan Dallagnol, acabou para Moro, Lula pode ser solto e todo o processo de Lula pode começar do zero. Não, não tem problema, entendeu? Não tem problema, desde que as coisas corram segundo as regras, segundo as leis. E as coisas não estavam seguindo. Aí muito se fala do áudio, porque do áudio de Dilma e Lula. Uma coisa, Lula poderia ser grampeado porque Lula era civil, mesmo sendo ex-presidente. Agora, Dilma era presidente da República e nunca, nunca poderia ser grampeada. Não poderia ser grampeada. E aí a gente entra, mas o Temer também foi grampeado. Também não poderia ser grampeado, não. Entendeu? Mas foi grampeado. Entendeu? Acredito que também não pode, porque aí você abre um precedente que você está grampeando presidentes aí e tudo mais. Aí fica um negócio sério. Dilma não poderia ser grampeada, e além de não ser grampeada, também não poderia ter seus áudios vazados na imprensa de forma ilegal. E muita gente já conhece aí como é que foi. Bom, gente, até a próxima. Até breve. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Se quiser também mandar sua sugestão ou crítica, também tá valendo. Então até a próxima. Valeu.